Nós vamos ao capítulo 14, ler do versículo 3 ao versículo 9. E nós vamos ver aqui um tremendo, um enorme gesto de amor. Uma manifestação de amor em alguma coisa que para alguns parecia extravagância, desnecessária, mas para quem fez foi algo tão simples. Eu espero que, meditando nesse texto de Marcos 14, do versículo 3 a 9, o Espírito Santo fale ao meu e ao seu coração, porque a Bíblia, nós cremos toda ela, é a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo de Deus, e ninguém tem maior interesse que nós entendamos a sua palavra do que o próprio autor, que é Deus. Por isso nós vamos pedir que o Espírito Santo agora nos ilumine quando vamos ler e quando vamos meditar na palavra do Senhor. Vejo que o tempo passou depressa hoje, né? Mas eu vou procurar ser rápida na minha mensagem para poder caber dentro do tempo, tá bom? Santo Deus e Pai, nós pedimos que o Teu Espírito, e tão somente o Teu Espírito Santo, fale ao nosso coração, para que nós ouçamos a voz do Senhor e saímos daqui edificados na Tua palavra. Não seja a voz do homem a nos orientar, mas o homem seja só instrumento, um canal, para que o Senhor fale conforme a necessidade que cada um de nós temos para nos achegarmos mais ao Senhor e dedicarmos mais da nossa vida para o Teu louvor. Fala-nos, ó Deus, é o que pedimos, no nome santo de Jesus. Amém. Marcos capítulo 14, versículo 3 a 9. O jantar em Betânia. E estando ele em Betânia, assentado à mesa, em casa de Simão o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro, com um unguento de nardo puro de muito preço, e quebrando o vaso, lhe o derramou sobre a cabeça. E alguns houve que em si mesmo se indignaram e disseram: para que se fez este desperdício de unguento? Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiros e dá-lo aos pobres. E bramavam contra ela. Jesus, porém, disse: deixai-a, para que a molestais? Ela fez-me boa obra, porque sempre tendes os pobres convosco, e podeis fazer-lhes bem quando quiserdes, mas a mim nem sempre me tendes. Esta fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. E em verdade vos digo, que em todas as partes do mundo, onde este Evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. Tudo aconteceu na cidade de Betânia. Betânia ficava perto de Jerusalém, aproximadamente 23 a 26 quilômetros. E aconteceu, se você ler o versículo 1 do capítulo 14, 2 dias antes da Páscoa. Então, praticamente, na noite anterior, no dia anterior, quando Jesus seria traído, julgado e crucificado. Mas mesmo assim, Jesus aceitou o convite e foi à casa de um homem chamado Simão, leproso, para comer uma ceia com ele. Eu não sei se você aceitaria o convite para comer a comida de um leproso, ou a mesa com um leproso. Mas Jesus não é você e nem eu. Nós também não aceitaríamos. Ficaríamos cheios de dificuldade para isso. Mas Jesus foi. E ele foi à casa desse homem. E o que me chamou a atenção foi a atitude das pessoas que estavam naquele encontro. Estavam ali, diz a Bíblia, com seus discípulos. E uma senhora, uma mulher, que chegou trazendo um vaso de alabastro. Infelizmente, alguma coisa aconteceu no pendrive que nem o Admiro, nem o Wagner, nem o Júlio, ninguém conseguiu saber o que acontecia.
e tudo que eu salvei e trouxe para apresentar lá, sumiu. Então, através da internet, eles puxaram o que deu, a Bíblia, os hinos, mas o vaso de alabastro, que eu teria uma fotografia para vocês verem, ficou fora. E eu queria mostrar o vaso de alabastro. O vaso de alabastro, o alabastro era um material considerado nobre, usado especialmente naqueles dias para guardar perfumes caríssimos e ungüentos, que era usado para ungir ou para a preparação de um corpo. Era coisa muito cara aquele vaso. E essa senhora trouxe, e dentro tinha um perfume que valia 300 denários. 300 denários correspondia a 300 dias de trabalho. A pessoa ganhava 1 denário por dia. E ela quebrou esse vaso que já era caro, e aos olhos de todos que ali estavam, ela desperdiçou todo aquele unguento, aquele perfume caríssimo. E é nisso que chamou a minha atenção. Se você abre a Bíblia em Mateus, você vai ver essa mesma história. Se você abre em Lucas 7 e em João 12, você vai ver duas outras histórias. Muitos comentaristas da Bíblia dizem que é a mesma história, que é o mesmo acontecimento. Acontece que Marcos e Lucas mostram de um ponto de vista, João e Mateus de outro. Mas se você for fazer uma análise de cada história, você verá que não houve disparidade nenhuma. Porque se a Bíblia é a palavra de Deus e não há erro nela, essas histórias não poderiam ser as mesmas. Porque numa diz que a mulher era uma pecadora, lá em Lucas 7, e que o fariseu disse: se ele soubesse quem é essa mulher que toca nele, ele jamais deixaria, que é uma pecadora. E Jesus falou para ele: olha, Simão, a quem muito amou, a quem muito perdoou, muito amou. A outra, essa mulher, que não se sabe o nome, e foi na casa de Simão o leproso. E a outra foi na casa de Lázaro, Maria e Marta. Esse aqui foi 2 dias antes. No outro fala que foram 6 dias antes. E quem ungiu Jesus naquele outro caso foi Maria, a irmã de Lázaro. Falou o nome dela, falou a casa onde era, 6 dias antes. E se você vai a João capítulo 11, antes dessa narrativa, versículo 2, fala que Maria é aquela que antes ungiu os pés de Jesus e enxugou com os cabelos. Aí você pensa: então é a Maria de Lucas 7. Não é, porque de Lucas 7 o homem dizia: é uma mulher pecadora, uma mulher de vida errada. E Maria, irmã de Lázaro, não era. Aí você diz: mas por que não pode ser a mesma história? E eu pergunto: você também acha que é desperdício muito unção na cabeça de Jesus? Porque aqueles homens ali, quando viram, acharam que era desperdício. E talvez as pessoas pensam, são muitas coincidências, talvez seja só uma vez e foi contado de maneira que um esqueceu um detalhe e um esqueceu o outro. Não, eu não acho. Eu acho que naquela última semana Jesus foi ungido várias vezes. E Jesus usou senhoras para isso fazer. Deus usou para profeticamente anunciar aquilo que ele estava falando durante 3 anos aos seus discípulos, que muitas vezes os discípulos não aceitavam, que ele ia sim morrer na cruz por causa dos nossos pecados e ressuscitaria ao 3º dia. E então, de maneiras diferentes, por pessoas diferentes, Deus ungiu Jesus várias vezes. A primeira vez foi lá em Lucas 7, praticamente no início do ministério de Jesus. E ali não diz que qualquer pessoa reclamou que havia desperdício. Reclamaram que ela era uma mulher de vida errada e ela estava ungindo Jesus.
Mas Jesus já foi acusado de ser amigos de pecadores, de publicanos. Por quê? Porque Deus ama todos. Deus não aceita o pecado, mas Ele ama o pecador. E Ele veio ao mundo, diz Jesus, não para condenar, mas para salvar. Salvar quem? Pecador. E como Ele pode salvar o pecador se Ele não amar o pecador? E foi o que Ele disse a essa mulher depois de tudo em Lucas 7. A tua fé te salva, vai em paz, porque Jesus veio para perdoar. O que me chama a atenção é que, se você ver os 4 evangelhos, multidões seguiam Jesus. Multidões. Pessoas iam a Jesus porque tinham fome e sabiam que Jesus amava os pobres. Ele disse: dos pobres é o reino dos céus. E quando faltou pão, Ele multiplicou pão e peixes. E uma vez alimentou mais de 5.000 e outra vez mais de 4.000. Pessoas iam a Jesus porque Jesus curava. E as pessoas precisavam muitas vezes ficar livres de uma enfermidade. Então ia a Jesus porque Ele curava. Outros iam a Jesus porque o seu parente estava morto e clamava, e Jesus ressuscitou o morto. Outro clamava: Senhor, que eu tenha vista, porque era cego e queria ver. E o que eu vejo aqui, a maioria dos que iam a Jesus iam por um interesse pessoal, um interesse, se formos olhar de maneira extrema, egoísta, naquilo que eu preciso. Nós não encontramos nos evangelhos nunca uma pessoa dizendo: Senhor, eu estou vindo ao Senhor porque eu o amo. Com exceção de Pedro, que declarou que amava Jesus na terceira vez que Jesus perguntou. Porque Jesus perguntou 3 vezes a Pedro: Pedro, você me ama? Ele diz: eu gosto do Senhor. No grego tem pelo menos 3 formas de falar de amor. E um é o amor ágape de Deus, outro é amor de verdade, e há um amor de amigo, como amigo. Eu gosto do meu amigo. E Jesus falava: Pedro, você me ama? Ele falava: eu gosto do Senhor. Pedro, você me ama? Eu gosto do Senhor. Pedro, você gosta de mim? Aí Jesus falou: você gosta de mim? Aí Pedro caiu em si e falou: Senhor, o Senhor sabe tudo, o Senhor sabe que eu te amo. Mas foi o único que nós encontramos. Das multidões que eram curadas, nós encontramos de 10 leprosos, um que voltou para agradecer. Ele era um samaritano. E o Senhor Jesus falou: onde estão os outros? Não curei 10? Onde estão os outros 9? Então, o coração do homem muitas vezes é ingrato. As pessoas vêm a Deus porque precisam de Deus. No caso desta mulher, nós não vemos ela pedindo nada a Deus. A Bíblia diz que ela foi a Jesus e quebrou um vaso de alabastro cheio de nardo puro. Está lendo o comentário e diz que o nardo, naquela época, era preparado na Índia. Era um tipo de perfume importado. O alabastro era outro vaso feito de material caro. Mas essa mulher não mediu o quanto custava. E ela foi e quebrou o vaso. Se ela pegasse o vaso, tirasse a cera de cima, porque o vaso era fechado com um tipo de uma cera, e derramasse umas gotas na cabeça de Jesus, o povo ia dizer: que pessoa, um perfume tão caro, ela usou um pouco para ungir Jesus. Que gesto bonito. Se ela tirasse a cera e derramasse tudo na cabeça de Jesus, alguns vão dizer: olha, um grande gesto. Mas ela até quebrou o vaso. E aquele vaso jamais poderia ser usado. Ela não precisava ter quebrado a boca do vaso. Mas ela quebrou a boca do vaso para mostrar que aquele vaso já não podia ser usado para mais nada, a não ser para Jesus. Ninguém mais ia usar aquele vaso. Ninguém ia pôr outro perfume naquele vaso, porque o perfume que estava naquele vaso era de Jesus. Pode ser gesto tão simples, mas para ela significava muito, e para nós também. Porque se você vai ver, ela quebrou quando ela só remover a cera. Quando você aceita Jesus como Salvador da sua vida, você também precisa quebrar com o mundo, quebrar com o pecado, quebrar com muita coisa que desagrada a Deus.
Você tem que escolher certas amizades que talvez não sejam boas e você precisa deixar. E quando se aproxima, estar junto para abençoar e não para ser influenciado. É preciso romper com tudo que desagrada a Deus e saber que agora a sua vida, como diz Jeremias 18, é um vaso novo. Em Jeremias 18 diz que o Senhor levou Jeremias à casa do oleiro, e quando ele fazia os vasos do barro, um vaso despedaçou e quebrou, e ele pegou com calma e fez de novo. E Deus falou a Jeremias: por acaso não posso eu, Senhor, fazer com vocês, ó casa de Israel, como fez esse oleiro com o vaso? Por acaso não sou eu, o Senhor, que os fiz, que lhes dei vida? Vocês existem porque eu os sustento. Por que vocês resistem e não deixam que eu os tome na mão e os molde conforme eu os fiz, conforme eu os quero? O que essa mulher estava fazendo nada mais que isso. Ela quebrou e derramou tudo sobre a cabeça de Jesus. Algo que custava 300 dias de trabalho, só faltou 65 para completar um ano. E qual foi a atitude dos discípulos? Daqueles que tinham por obrigação, mais do que ninguém, dar tudo para Jesus, porque Jesus deu a vida e tudo por eles. Que desperdício! Olha, se eu dou um presente para uma pessoa e o outro dia se fala, mas que desperdício, é a mesma coisa que dizer, olha, essa pessoa não merece isso, por que gastar tanto com essa pessoa? Não é isso? Aqueles que deveriam ficar felizes de ver o gesto dessa mulher, acharam que era um desperdício ungir Jesus. Sabe? Você pode pensar, mas que atitude? Às vezes nós temos atitudes semelhantes. Às vezes o nosso vaso de alabastro, o nosso perfume, é o nosso tempo de lazer. E nós achamos que gastar um tempo para ler a Bíblia e orar é desperdício. Eu não tenho tempo para ler a Bíblia e para orar. Saber o que a Bíblia diz, isso é muito complicado. Complicado pode ser, mas se você pede ao Espírito Santo, se torna tão simples. Para quem não tem o Espírito é complicado, mas quem tem, a Bíblia diz que quem tem a mente de Cristo e o Espírito de Deus dá entendimento para compreender. Vir para a igreja como vocês estão aqui, você podia estar no parque hoje, você podia estar na praia hoje, mas você veio para cá, porque você veio dedicar o seu vaso de alabastro de nardo puro para Jesus. Muita gente pode achar que isso é um desperdício. Para que estar sentado no banco duro, ouvindo o pastor chato falar, e depois você vai tomar um café, às vezes o ar-condicionado não foi ligado e a sala está quente. Você pode arrumar um monte, mas você não pensou em nada disso. Você veio porque você queria ouvir a palavra de Deus. Foi isso que essa senhora fez. Ela não olhou nada para cá, ela viu Jesus. E as pessoas ficaram iradas, cheias de raiva. E não somente isso, na presença de Jesus começaram a ofendê-la e criticá-la. Se você for andar com Jesus, você vai experimentar isso também. Eu estou falando porque eu experimentei. Eu experimentei. E muitos que aqui estão experimentaram também. Pessoas das mais amigas vão achar que você pirou. Agora começou a ler a Bíblia, agora começou a andar com Deus. O que é isso? Aproveita a vida, rapaz. Tem muito chão pela frente. Quando você ficar velhinho, aí você vai atrás dessas coisas. Não vou cantar. Mas sabe, o que importava para essa mulher não era a opinião dos que estavam vendo, era de Jesus. E já Jesus saiu na defesa dela. Veja o que Jesus disse: deixai-a, para que a molestais? Ela fez-me boa obra. Versículo 8: esta fez o que podia. Quando chegar na presença de Deus, eu gostaria que quando Jesus abrisse o livro da vida e ver o meu nome lá, Ele possa dizer: esse aqui é o Jackson Rondinho, ele me serviu, ele fez o que podia. O que nós demos para ele, ele usou para a sua glória. É verdade que outros fizeram mais, alguns fizeram menos, mas ele fez o que podia. Eu creio que não há coisa mais bela do que o que Jesus disse dessa mulher. Ela fez o que podia.
O que ela tinha, ela deu. Foi a maneira que ela encontrou para dizer: Senhor, eu o amo. Senhor, eu o adoro. Senhor, eu quero que o Senhor seja o Senhor da minha vida. Tudo que eu tenho, isso aqui é caríssimo. 300 dias de trabalho, mas isso para mim não é nada, Senhor, comparado com o Senhor. E aqui estavam os discípulos, as pessoas mais perto, dizendo: que desperdício, por que não deu isso aos pobres? E Jesus disse: olha, os pobres vocês têm sempre com vocês, mas eu nem sempre. Se vocês quiserem fazer o bem aos pobres, vocês têm eles todo dia. Por que não fizeram até agora? Não é fazer daqui para frente. Porque muitas vezes, quando pessoas vinham a Jesus, os próprios discípulos falavam: deixai, porque está perturbando o mestre. Fizeram isso com o cego de Jericó, fizeram isso com as mães que levavam as crianças a Jesus e falaram: não perturbe o mestre. Jesus disse: deixa vir as minhas criancinhas, não as impeça, porque delas é o reino dos céus. Se vocês não forem como crianças, jamais entrarão no reino. Então, aqueles que estavam falando que devia dar aos pobres, Jesus disse: vocês têm eles todos os dias com vocês. Era como se dissessem: não é daqui para frente faça, não é daqui para frente, daqui para trás, porque ainda não fizeram. E agora essa que está usando esse perfume, que não foram vocês que pagaram, foi ela, e vocês estão achando que é um desperdício, vocês não tiraram do seu bolso. Ela está dando o que é dela. E sabe, quando você der o seu melhor para Deus, vai ter gente assim também. Se você der alguma coisa para Deus, as pessoas vão achar: olha, que beleza. Mas se você der muito para Deus, se você quebrar a boca do vaso, as pessoas vão achar que é exagero. Eu acho que se ela derrubasse até todo o perfume, mas quando ela quebrou a boca do vaso, eles pensaram: mas nem o vaso vai poder usar mais. Essa aí foi ao extremo. Mas amor é assim. Quantas vezes uma pessoa querida aniversaria, e você está sem dinheiro naquela semana, mas você ama aquela pessoa e você queria demonstrar amor, e você compra um presente que às vezes lhe custou, foi difícil, mas você faz isso, porque o amor verdadeiro é impulsivo. A gente faz às vezes mais do que pode, para que a pessoa compreenda que nós estamos dando por amor. Essa mulher aqui, ela fez o que pôde nesse Senhor, tudo o que ela pôde. E isso me deixa na mente, porque o tempo já chegou ao fim, esta pergunta: se o Senhor disse que o que ela fez seria contado para a memória dela em todo o mundo onde esse evangelho foi pregado, por tabela, isto é, associado a ela, o que eles disseram também foi contado para o mundo, porque todos nós estamos sabendo hoje. Todo mundo ficou sabendo que a atitude egoísta, mesquinha, de quem andava com Deus, mas não dava valor para Deus, achava que as coisas do mundo eram mais importantes, amavam mais o dinheiro do que a Deus, porque achavam que era um desperdício dar a Deus, ofenderam Jesus. Mesmo assim, Jesus continuou a todos. Só que isso foi registrado na Bíblia, que Jesus prometeu que o que ela fez seria lembrado em toda a parte do mundo onde esse evangelho fosse pregado. Nós estamos ouvindo o evangelho hoje, olha, a promessa de Jesus para ela se cumpriu. Eu não sei o nome dela e a Bíblia não diz, mas quando chegar no céu, certamente você vai estar na fila no dia do juízo e todo mundo, e Jesus vai falar: fulana de tal. E fala: quem é essa aí? Jesus vai falar: essa aqui foi a que quebrou o vaso de alabastro, aquela que foi criticada, mas ela fez tudo o que podia por amor. E olha, filha, até esse dia tudo foi lembrado na terra, por todos que ouviram a história do seu amor por mim. E nós vamos ficar felizes de saber o nome dela. Agora, será que naquele dia ficaremos felizes quando chamar o meu nome, o seu nome? O que o Senhor vai dizer? Que fomos fiéis ou que fomos servos infiéis? Que demos para Deus a sobra? Porque se vocês se lembram da história da mulher viúva pobre que deu a oferta no templo, a Bíblia diz que os ricos davam do que sobrejava, mas aquela mulher só tinha 2 moedinhas, e diz a Bíblia, ela deu tudo que tinha. Então Deus não olha para o valor como nós olhamos, Deus olha para o valor que nós muitas vezes não olhamos, aquilo que está no coração.
que você possa viver uma semana abençoada por Deus. Que as escolhas que você tiver que fazer, que eu tiver que fazer durante essa semana, sejam escolhas onde Deus seja glorificado. Ainda que as pessoas não entendam, não importa, você não é delas, você é de Deus. Você é um servo de Deus, não das pessoas. Você está aqui para servir as pessoas, sim, mas em nome de Jesus. E se as pessoas não entendem, não importa, o importante é que Deus entenda. Você mostra que a sua vida é uma vida para a glória de Deus. Que as palavras que saem da sua boca são palavras dignas, que edificam, que não desprezam, que não maltratam. Que o seu viver seja um viver santo, onde Deus seja glorificado. Santo, você vai dizer, não, mas eu não tenho auréola na cabeça. Santo é muito mal compreendido no meio religioso. Na Bíblia, santo, a palavra quer dizer separado. Então, seja uma vida separada do pecado, das coisas que não agradam a Deus, para viver uma vida que agrade a Deus. E se as pessoas criticarem, não importa. O que importa é que Deus venha em sua defesa e Ele reconheça e glorifique o nome dEle através da sua vida. Pai querido, o tempo passa tão rápido, mas nós pedimos que o Teu Espírito Santo fale o nosso coração, não somente no que ouvimos até aqui, mas que o Senhor continue falando no nosso coração, trazendo à nossa mente, nos ajudando a imaginar aquela cena toda, tudo aquilo que passou ali em Betânia, naquela noite, e aquela mulher, ó Deus, anônima, que nós não sabemos o nome dela, mas que ela naquele momento tem um exemplo a todos os discípulos, a todos que estavam na casa, e para Deus nós não damos o resto, nós damos o melhor, porque a Tua palavra nos diz que o Senhor deu o melhor, o Senhor deu o Seu Filho, e nós Te agradecemos por isso. Pedimos que nos capacite a viver este Evangelho, de maneira que o Senhor seja glorificado. Em nome de Jesus oramos, Pai. Amém. Agora, o que você